Bem, hoje aqui no canal Modernidade e Ciência, eu quero tratar com vocês a respeito da situação de Taiwan, sob um ponto de vista histórico e sociológico. Então, eu sou o Paulo Bittencourt. Se você gostar, se inscreva aqui no canal, coloque o joinha para apoiar o canal e vamos então ao nosso vídeo. Independente de fazer um juízo de valor, até em respeito aos 23 milhões de habitantes da ilha de Taiwan, que não tem culpa pelos acontecimentos atuais, são fatos que aconteceram em gerações passadas. Quem vive hoje em Taiwan muito dificilmente era uma pessoa que foi habitar a ilha em 1949, quando Chiang Kai-shek foi se esconder lá em Taiwan após perder a batalha na Guerra Civil que o Mao Zedong iniciou logo que a Segunda Guerra termina, né, em 1945, e essa guerra durou de 45 a 49. Então nós temos que fazer algumas análises históricas para entender o ponto de vista do chinês continental, da unificação chinesa, independente, novamente, sem entrar no juízo de valor de quem está certo, de quem está errado, mas dentro da geopolítica as coisas acontecem assim. Se no passado a ONU, vários países até aceitavam Taiwan como uma nação independente, isso diminuiu muito nos últimos anos, até pelo interesse com relação ao comércio com a China. Então, assim como os curdos estão novamente sendo abandonados, porque a Turquia exigiu da Suécia e da Finlândia como condição para aceitá-las, para que elas entrem na OTAN, tinha que haver a aprovação de todos os 27 membros da OTAN, e a Turquia aproveitou para endurecer e dizer, olha, quebre as barreiras comerciais de venda de armas aqui para a Turquia, eu quero aqueles que eles julgam terroristas do movimento curdo de volta aqui para a Turquia, e a vida segue. Então aquilo que os suecos e os finlandeses apoiaram o movimento curdo como exemplo durante anos, agora simplesmente por interesses próprios da Suécia e da Finlândia, eles voltam atrás e vão entregar os curdos para os turcos em uma questão de tempo, né? Então Taiwan vive, sob um certo aspecto, algo parecido. Tudo aquilo que foi investido em Taiwan e toda essa potência com relação à produção de chips, certamente os Estados Unidos principalmente estão reavaliando nesse momento se é interessante, do ponto de vista geoestratégico, ter essa fragilidade. Nós estamos sabendo de quantos chips estão faltando na indústria de telecomunicações, automotiva, porque muitas indústrias paralisaram a sua produção ou estão simplesmente uma produção bastante reduzida, e num local que vai continuar geopoliticamente muito instável. Então, essa instabilidade, sem dúvida, que vai levar a que outras fábricas de chip sejam construídas fora ali, por exemplo, de Taiwan e dessa zona de conflito. Isso é inevitável. A Apple, por exemplo, algum tempo atrás, já havia anunciado que, para não ficar na dependência do chip principal do iPhone, ela passaria a produzir a própria central de processamento, a CPU. Esse é um exemplo que deve ser seguido por outras empresas. Eu estou dizendo isso porque a importância econômica de Taiwan no contexto que a gente conviveu até aqui, até a guerra da Ucrânia, até esse embate agora com a China está percebendo que a Organização Europeia, né, a União Europeia, a OTAN, estão se virando contra a China, que surge como uma grande potência inevitavelmente ao longo do século XXI. E ela já passou por isso no passado. A China tem um histórico, independente do governo que ela estava, dessa cobiça para manter a China de uma maneira contida, né? Então, por exemplo, no modelo atual de organização da China, a China possui 34 divisões administrativas distintas. Então, ela diferencia no total de 34 divisões administrativas. Essas 34 divisões, elas estão subdivididas em 23 províncias, o que seria o equivalente no Estado brasileiro de estados. Então, ela está subdividida em 23 províncias, inclusive Taiwan
faz parte dessas 23 províncias. Por isso que ela chama Taiwan como uma província rebelde. Mas dentro desse mapa administrativo chinês, Taiwan consta ali como uma das 23 províncias. Existem 4 municipalidades, 4 cidades muito importantes, como Beijing, Xangai, mais outras 2 cidades. Essas 4 municipalidades, elas não respondem para um governo local provincial, da província onde ela faz parte. Ela responde direto para o governo central. É uma característica. Seriam cidades grandes o bastante, como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, estou dando alguns exemplos apenas, que não responderiam para o governo do seu estado, responderiam direto para Brasília. Se vocês entendem o que dá essa flexibilidade para que essas cidades, por serem grandes centros importantes, produtores e tal. Então o chinês tem essa característica, ele molda a administração, não é uma administração rígida. Não é à toa que ele diz que é um país, 2 sistemas. Até isso ele conseguiu encaixar. É um país unificado, porém tem 2 sistemas. Em alguns lugares ainda é todo um sistema na base da economia planificada comunista e aonde interessa, que principalmente nessa borda litorânea da China, você tem aquelas regiões onde inclusive tem empresas mistas com capital estrangeiro, né? Essa dualidade chinesa de encarar as coisas ela é bastante antiga, não está relacionado simplesmente com o governo comunista, porque na unificação chinesa, pelas dimensões da China, ela teve que adaptar as circunstâncias, o contexto, depende da região, do tempo. Então não dá para simplesmente definir uma regra só. A China não tem o tamanho da Finlândia, da Suécia, da Noruega, da Suíça, não. Então ela tem que ter, são dezenas e dezenas de línguas, né, de dialetos que se fala no território chinês. Então ela tem que ter essa coisa mais flexível. Existem também 5 regiões autônomas, que são minorias étnicas, que ao longo do tempo ficaram dentro dessa unificação da China. O Tibete, por exemplo, é uma dessas regiões autônomas, onde as regras civis, né, do Código Civil local, as regras administrativas são decididas por essa entidade autônoma, porém, sob a guarda do governo chinês. Quando o Dalai Lama se autoproclamou que ele era o líder do Tibete, fora a questão espiritual, ele pressupôs que ele teria também uma administração, uma esfera administrativa, como se fosse de governo. E aí o chinês interveio e ele teve que se exilar do Tibete, porque o chinês diz, olha, a regra não é essa. Você é uma região autônoma, você tem toda a liberdade, mas você está dentro da China, né? Então não vai existir um governante acima do governo central chinês. E ainda assim são mais 4 regiões de etnias étnicas, né? Grupos étnicos dentro da China. E existem 2 regiões de administração especial, que elas estão sob administração especial, que é Hong Kong e Macau, que foram devolvidos para a China, e eles se comprometeram que por um período de 50 anos haverá um regime especial onde ele vai tolerar várias regras, várias maneiras de se comportar, de fazer negócios. Já se passaram aí, praticamente são 25 anos, né, da transição em 1997. Então eles têm todo o tempo do mundo para esperar mais 25 anos. Hong Kong daqui a 25 anos não será igual a Hong Kong de hoje, porque o chinês ele vai realmente incorporar aquilo, né? Então, todos os moradores de Hong Kong vão ter que tomar a decisão de ou sair de Hong Kong, dado que eles não vão se adaptar às regras do governo central chinês, ou se eles ficarem, vão ter que se adaptar. Então, isso o chinês, como um rolo compressor, nós estamos falando de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Com o poder que você tem de reposição de pessoas, de soldados, né? Então não dá para você simplesmente fazer frente a uma força dessa. De novo, não vai ser o Ocidente, não vai ser os Estados Unidos daqui a 25 anos que vai mandar um homem morrer num conflito em Taiwan ou em Hong Kong, como não mandou nenhum homem para a Ucrânia, certo? A Ucrânia está sozinha, no máximo eles mandam armas, da mesma maneira que eles mandam armas para Taiwan, é muito bom, né?
Você favorece as empresas americanas de armas, não perde um soldado, fatura e realmente você investe num conflito onde aquele para o qual você está vendendo arma não tem a menor chance de sobrevivência lutando contra uma potência militar muito maior, né? Lembrando também que o chinês também tem o poderio nuclear. Se apertarem o Putin, por exemplo, nas últimas consequências, você na verdade está fazendo como se fosse um gato, um animal, que você simplesmente o encurrala entre duas paredes. Vai chegar uma hora que esse animal virar para cima de você, porque entre ele morrer esmagado e ele tentar o último ataque, é o que uma potência nuclear faria. Ele, vendo as coisas perdidas, ele realmente ele revidaria, né? Ainda que as consequências saíssem depois fora do controle, né? Então, indo aqui para mais alguns dados históricos. A China foi dilapidada ao longo do século XIX, num momento de uma fragilidade muito grande, principalmente por volta ali de 1850, população da ordem ali de 410 milhões de habitantes, e numa guerra civil que ocorreu ali na China, por problemas de comida, disputas com relação a quem estava negociando, ou quem estava mais no interior se sentia preterido em quem estava naquelas cidades que já tinham contato com alguns países como Inglaterra, França. Então houve uma guerra muito violenta, também com problemas de doenças que sobreveio, e 60 milhões morreram. Se imagina que a população recuou de 410 milhões para 350 milhões. Isso num período de 14, 15 anos. Então é muito traumático isso. Enquanto isso, várias potências ocidentais aproveitavam da China pegando pedaços do território. Até a região da Manchúria Superior, onde está hoje Vladivostok dos russos, os russos pediram Vladivostok em troca do auxílio diplomático que os russos forneceram para os chineses, porque o chinês não tinha relações diplomáticas com esses países, mas os russos tinham. Então o russo ofereceu para ser um intermediador entre França, outras potências ocidentais, tinha toda aquela região da Indochina, que era Vietnã, então o preço que o russo cobrou foi que ele cedesse a Manchúria Superior, porque o russo já queria uma saída para o Pacífico sem precisar sair pelo mar, o Círculo Polar Ártico, descer até o Mar do Norte. Ele já tinha passado os apuros pela frota russa ter que dar essa volta toda, né? Então, os chineses sabem dessa questão do século XIX, que as coisas só foram piorando. Ali por volta de 1903, 1905, com a influência de muitos missionários que haviam catequizado jovens chineses tentando fazer uma ocidentalização, esses jovens, a partir de um certo momento, misturando a cultura chinesa com aquilo que eles capturaram do cristianismo, né, do molde protestante, eles se insurgiram com uma revolução muito sangrenta que se chamou Revolução Boxer. E eles se deram esse nome porque eles se intitulavam pugilistas espirituais. Então, eram todos assim, com culto do corpo, da questão física, da força, da meditação, e eles liquidaram com várias cidades onde existiam delegações ocidentais, com suas famílias, seus contatos comerciais para negociação, eles dizimaram essas pessoas. Aí foi formada uma força internacional para ir lutar na China, porque a Europa considerou isso uma coisa, uma atrocidade, e ela foi lá e liquidou, enforcou, fuzilou todos esses líderes da Revolução Boxer. E aí aproveitou a oportunidade, em 1911, para implantar uma república. Os ocidentais, os europeus simplesmente criaram uma república chinesa nos moldes como eles estavam tentando fazer também um tempo na Coreia, no Japão. E por um certo tempo, existem as fotos, existem filmes,
que aquelas pessoas das principais cidades chinesas se comportavam como se fossem ocidentais. As roupas, o tipo dos hábitos, os jogos, mas era uma coisa totalmente artificial, que ficava restrita a essas cidades com interesse comercial. Não é à toa que, a partir da Revolução Comunista em 1917, os comunistas soviéticos eles passam a inocular naquela população pobre chinesa para que eles se revoltassem contra essa república fantoche. O Mao Zedong, um professor, né, de escola ali, básica, do fundamental, foi um dos abduzidos por esse conceito e ele passou a divulgar a todos aqueles preceitos comunistas com uma certa adaptação para o chinês, né, para o modus operandi chinês, e daí que ele cria um movimento que foi chamado de A Longa Marcha, semelhante à Coluna Prestes no Brasil, mais ou menos na mesma época, ali anos 20, e que na verdade foi um grande fracasso, porque eles não tinham como lutar, eles viviam sendo escondidos, fugindo de aldeias para aldeias, pessoas que davam comida, escondiam eles ali enquanto o exército da República da China os perseguia. Passados vários invernos, temperaturas baixas, eles se escondendo cada vez mais em locais inóspitos, muitos desertaram, muitos morreram, até que chega com a eclosão da Segunda Guerra, o governo decide fazer um acordo com eles, como foi feito mais ou menos com o Lampião, né, dando armas e tal para o Lampião para caçar o pessoal da Coluna Prestes, mais ou menos igual, né? E eles armam o pessoal do Mao Zedong, dão condições, e eles de fato lutam para defender a China dos japoneses durante a Segunda Guerra. Por isso que em 1945 eles se vendo, os chineses sempre olha, use um bárbaro contra outro bárbaro. Então, quem nós temos que nos livrar agora são os japoneses que estão tentando invadir aqui a China, né? Aliás, invadiram um bom pedaço ali por um tempo, né? A partir do momento que o japonês foi escorraçado, eles se viraram contra o outro inimigo, que era o governo central. E a partir de 45 até 49, eles lutam contra o próprio governo que deu as armas para eles. Então, a partir de 49, o Chiang Kai-shek pega todos aqueles apaniguados dessa república fantoche e ele foge com a ajuda dos americanos, ele foge para a ilha de Taiwan, né? E aí os americanos prometem que vão defendê-lo. O exército chinês não tinha condição de enfrentar a marinha americana, muito bem armada, final ali do período de Segunda Guerra, toda a frota americana estava razoavelmente próxima, estava ali no Japão, tomando conta do Japão, bloqueou o canal que divide ali a China continental com Taiwan, e o Mao Zedong desistiu de tentar um ataque. Teria que ser um ataque naval, eles seriam certamente trucidados se eles tentassem isso. A partir então dessa época, Taiwan se desenvolve com a ajuda do dinheiro ocidental, instalando indústrias, uma mão de obra barata, evidentemente. Então se aproveitou muito dessa fragilidade de Taiwan, e ela decidiu que uma das suas virtudes seria essa parte de circuitos, né, os circuitos eletrônicos, depois os integrados, depois os processadores, como é até hoje, memória, né, para computador, como é até hoje, né? Então fica aqui essa breve introdução histórica com relação à relação entre China e Taiwan, que nem tudo que realmente chega na forma fica parecendo, pela imprensa fica parecendo que as coisas sempre foram assim, que Taiwan sempre foi uma nação independente, que é um outro povo, né? Não, até 1949 as coisas estavam de uma maneira totalmente diferente. O próprio Japão ficou dominando metade da ilha durante muitos anos, à força. Ele ficou dominando metade da ilha, transformando ali como uma base naval e tal, e aí, quando termina a Segunda Guerra, essa parte o japonês acaba tendo que sair. Por isso que agora, dias atrás, o Partido Comunista Chinês ele também ataca o Japão, dizendo: olha, você tem uma dívida histórica aqui, porque você usufruiu aqui durante muitos anos, tomando esse pedaço da ilha, usando para o seu proveito. Então,
porque o governo japonês assinou um comunicado do G7 contra a China. Então a China disse, olha, você tem aqui uma dívida moral histórica, então não venha simplesmente me apontar o dedo para mim. Então a gente ainda vai ter muitos desdobramentos. O chinês não deve forçar a corda, né, num momento como esse. Ele tem um tempo bastante longo ainda para decidir como ele vai tomar Taiwan. Provavelmente Hong Kong está mais fácil, porque Hong Kong tem um acordo que em 50 anos ele não tem compromisso nenhum de deixar Hong Kong da maneira que está. Ele já está ali dentro de Hong Kong controlando muita coisa. De vez em quando a gente vê uma manifestação, pessoas de rua, mas a tendência é que ele vai envolvendo. O jogo principal, o Weiqi, que na China, o Go, como tem no Japão, é um jogo de envolvimento, de tirar as peças do tabuleiro. Não é um jogo de confronto direto, como a gente aprende no Ocidente, no xadrez. O xadrez dificilmente tem empate. No jogo chinês, ele espera o tempo suficiente, o tabuleiro é grande, enorme, então você tem muitas peças e você ganha ao cercar o inimigo, sufocá-lo e ir tirando as peças que não têm mais mobilidade. Então é um outro conceito, né? Não é um conceito do enfrentamento direto. Ele sempre vai desviar e ele vai esperar que o tempo traga a circunstância ideal para que ele haja, porque ele tem ele tem todo o tempo do mundo para esperar e ficar sempre deixando, no caso ali, Taiwan sob pressão continuamente, esperando que no contexto internacional Taiwan já não seja tão importante como se julga hoje.